tudo é possível. Tudo é possível ao que crer. Vamos lá. Então, vamos começar. Eu sou casado há 32 anos. Eu casei no dia 19 de dezembro de 1987. Como bênção por esse casamento, eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Gabi, que tem 31 anos. Eu tenho a Isabelle, que tem 28. E eu tenho o Daniel, que tem 27. Todos eles estão aqui em casa já há alguns dias. Eu moro em São Paulo. Isabelle chegou em março, vindo dos Estados Unidos. E no sábado que antecede o Dia das Mães, os outros 2 que moram em Belo Horizonte vieram para cá. Então, estou com a casa cheia. Estou com todos eles aqui. E que tem filho que mora fora e quando chega em casa, acontece um negócio muito legal. Como é que eles fazem quando eles querem comer aqui? Como é que eles fazem quando eles querem beber água aqui em casa? Como é que eles fazem quando eles resolvem ir no banheiro? Como é que eles fazem quando eles resolvem tomar banho? Como é que eles fazem quando querem usar a televisão, usar a internet? Como é que eles fazem? Eles têm que pedir permissão a mim? Eles têm que ficar implorando o dia inteiro para que eu libere a internet, para que eu dê um sanduíche para eles tomar o café da manhã? Precisam fazer isso? A resposta é clara: não, não precisam. Eles têm acesso à geladeira, à internet, à televisão, o banheiro, o chuveiro, o sanduíche, o café. Não é verdade? Por que eles têm essa autoridade? Porque eles são filhos. São meus filhos. E como são meus filhos, eles são herdeiros de tudo que eu tenho. E eles já desfrutam isso comigo vivo. Note que seria uma tragédia meus filhos terem que passar por privações quando estiverem na minha casa, tendo que me pedir, tendo que me rogar para tomar água, para tomar um café, para comer uma comida, e só tiverem liberdade quando finalmente eu morrer. Essa é uma tragédia, né? Uma cena terrível, não é verdade? Então, dito isto, essa é a relação que Deus quer que tenhamos com Ele. Para provar isso, abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao versículo 18. Vamos lá. Todo mundo abriu? Renato está pedindo desculpa e teve que sair. Todo mundo abriu aí? Hebreus 4, de 14 a 16. Hebreus 4, de 14 a 16. Você quer ler, Noemi? Para ficar bonito, porque senão aí fica só um monólogo aqui. Então, vamos lá. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar nos céus, isto é, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas, mas um sacerdote supremo que, conforme a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado algum. Portanto, cheguemo-nos com ousadia ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre nos momentos de necessidade. Então, nós estamos na casa do Pai, nós somos herdeiros, nós somos a semelhança de Jesus. Eu posso entrar a hora que eu quiser, porque eu sou filho. Vamos ler um outro texto aí interessante para deixar guardado isso na mente de vocês. Já já a gente trata esse outro texto. O outro texto é Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7.
e é como nós vamos começar. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos apresentados diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos, ou vossa mente, em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que pensar para entender a respeito da oração da nova aliança. Nós somos filhos de Deus. Então vamos lá. Noemi, lê para mim aí agora. Mateus 17, de 24 a 27. Mateus 17, de 24 a 27. Mateus 17, de 24. 16 ou 17? Mateus 17, de 24 a 27. 17. Ixi. Vou então eu ler aqui. Terminou Jesus dizendo. Isso. Pronto, achou? Não, pode ler. Terminou Jesus dizendo: logo então, os filhos estão livres da obrigação de imposto. Aí Jesus fala: sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou na casa, Jesus se antecipou e perguntou: Simão, qual é a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? E respondeu Pedro: dos estranhos. Ao que concluiu Jesus: logo então, os filhos estão livres dessa obrigação. Entretanto, para que não escandalizemos, você vai até o mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o da água e, abrindo a boca, você vai encontrar uma moeda de prata. Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu imposto também. Então, ele estabelece uma condição de filhos. Como filhos, nós temos direito a todas as coisas. Quem não é filho é que é tributado. Vamos lá, para ficar mais claro. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. João 1, 12 e 13. Lê para nós aí, pastora. João 1, 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Glória a Ô, Deus. glória! Ô, glória! Então, somos filhos de Deus. Vamos lá, como é que a gente prova isso? Romanos 8, 16. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Olha que coisa linda. Eliana, essa é para você, tá? Confia, olha que mensagem linda. Romanos 8, 16. Pode ler, pastor. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Maravilha, né? Temos um outro texto maravilhoso. Esse é um dos livros que eu mais gosto do Novo Testamento, o livro de Gálatas. Então, nós vamos ler Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 27. Gálatas,
capítulo 3, versículo 26 e 27. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aleluia! Então, nós somos Glória a filhos. Deus. Então, como somos filhos, nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Nós temos ousadia para tomar posse do que precisar, de pegar o copo d'água, de tomar um café, de almoçar, de tomar um banho na casa do Pai, sem precisar pedir licença. Aí, os religiosos, naturalmente, perguntam, não, mas você está falando na casa do Pai? Nós estamos falando lá no templo. Não, 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 não. Não, 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 não. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Onde que Deus habita? Em nós. Então, nós temos livre acesso, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Lembra, na semana passada nós discutimos isso. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não é dele. Não é dele. Então, nós temos o Espírito Santo dele. E eu apresentei nas outras lições que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Então, até os incrédulos têm o Espírito Santo de Deus. A diferença? Nós que somos filhos, que cremos em Jesus, o Espírito Santo está dentro de nós. Aqueles que estão lá fora, que não creem, que não são filhos, o Espírito Santo está ao redor deles, porque é o Espírito Santo que convence eles do pecado, da justiça e do juízo. Eles só conseguem entender a salvação, só conseguem entender o chamado de Jesus se o Espírito Santo estiver falando neles. Por isso que é triste, né? O camarada rejeitar o Espírito Santo. Essa é a blasfêmia do Espírito Santo, que não tem perdão. Uma vez que o cara rejeitou o chamado, acabou, já era, né? O escritor aos Hebreus vai dizer isso. Lá em Hebreus 5, né? Cara, rejeitou, já era, está perdido. Não resta mais nada de esperança, só uma expectativa, condição triste de inferno, de perdição. É triste. Então, como filhos, ó, isso aqui eu estou mostrando que nós somos filhos. Vamos ver mais um texto de filhos. Gálatas ainda, 4, 4 e 5. Gálatas 4, 4 e 5. Renato voltou. Bem-vindo de volta. Então, Gálatas 4, 4 e 5. Olha aí, mostrando de novo que nós somos filhos. Mas, achou aí, Noemi? Eu leio aqui para adiantar. Mas, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, em Jesus, nós fomos adotados. Nós passamos das trevas para a luz. Nós somos filhos de Deus. Aí, olha lá, primeira carta de João. Primeira carta de João. É o último texto que eu vou usar para provar que nós somos filhos. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 3, 1. Isso, vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Que coisa linda, né? Então, se somos filhos de Deus, temos livre acesso. Então, agora, eu não preciso ficar suplicando. Ah, deixa eu tomar um banho, pai. Deixa eu tomar um banho, pai. Deixa eu tomar um banho, pai. Não, simplesmente entra no banheiro, vai lá e toma um banho. Entendeu? Nós temos livre. Quando Jesus orava, teve uma vez que Jesus orou e falou assim: ô, meu Pai Celestial, eu te amo porque o Senhor sempre me ouve. O Senhor sempre me ouve,
Mas eu estou falando isso agora que é para aqueles que estão aqui em volta e entenda que foi o Senhor que me enviou. É legal isso, né? Às vezes Jesus orava de maneira didática, para que os outros em volta aprendessem. Entendeu? E aí, nessa condição de filhos, nós precisamos entender algumas coisas. Na semana passada, nós entendemos que na nova aliança, ela foi feita a nova aliança no sangue de Jesus. É a nova aliança do sangue. E essa nova aliança do sangue, ela fez com que Jesus iniciasse uma aliança eterna, que nunca vai acabar. Porque as outras 7 alianças do Velho Testamento foram quebradas por conta do homem. Aí nós fizemos uma comparação na semana passada do velho Adão e do novo Adão. Nós éramos como o velho Adão caído e agora nós somos igual o novo Adão ressurreto. Pelo que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Entendeu? Então, assim como ele é, nós somos. Então, nós somos conforme o novo Adão. Porque ele vive em nós, ele já nos transformou, ele já nos colocou no reino da sua preciosa luz. E é importante os irmãos entenderem isso. Agora, estabelecido na condição de filho, como nova criatura, eu reino com Jesus. Então, vou explicar isso. Então, vamos lá. Vamos entender como que é a questão do governo. Vamos entender como era. Eu falei isso rapidamente na semana passada, mas hoje é importante frisar isso para a gente entender o governo. Então, na semana passada, a gente fez en passant e agora abram aí suas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, verso 26 a 28. Gênesis, capítulo 1. A gente precisa entender como era o primeiro Adão para a gente entender o governo do segundo Adão. Então, vamos lá. Esse aqui é o governo do primeiro Adão. Gênesis, capítulo 1, Gênesis 1, versículo 26 a 28. Como é que diz aí? Oi, Ângela. Deus abençoe. Que bom que você está aqui. Se o Rafa estiver aqui, bem-vindo também, Rafa. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aleluia! Esse era o primeiro Adão. Um dia a gente vai estudar sobre esse texto. No hebraico, é claro que eu estudei no hebraico massorético. O hebraico massorético é um texto que contém vogais. O hebraico antigo só tem consoantes. Então, eu estudei esse texto no hebraico massorético e eu descobri coisas impressionantes sobre governar. Era incrível. E faz todo sentido quando a gente olha esse texto e compara com o novo Adão. Então, o antigo Adão tinha governo sobre todas as coisas. Sobre animais, do mar, sobre as plantas, não é? Tudo. Jesus também tinha. Jesus, sendo Deus, mas encarnado na forma de homem, a gente chama isso teologicamente de união hipostática. Não precisa guardar esse nome, não. Daniel, fecha a janela ali, por favor. Está difícil de competir com a rua. Pois é, mas fecha que vai passar mais 301 caminhão. O novo Adão
de igual modo, sendo Deus e sendo homem, porque Adão era 100% homem e Adão era 100% Deus. Perdão, Jesus, não Adão. Jesus era 100% homem e Jesus era 100% Deus. O nome disso é união hipostática, as duas naturezas, a divina e a humana, convivendo 100% em Jesus. Só que enquanto Jesus era homem, ele se manifestou como primeiro Adão. Então, olha só, nós vemos Jesus governando sobre a vida, ressuscitando pessoas, ressuscitou Lázaro, filho da viúva de Naim, a filha do centurião, né, de Jairo, né, a filha de Jairo. Né? Então, nós temos o domínio dele sobre a vida. Nós temos o domínio de Jesus sobre as plantas. Quem lembra uma das plantas aí que aparece no circuito aí? A figueira, que não tinha fruto. Né? Jesus amaldiçoou, ela secou. Acabou. Nós vemos Jesus com poder e autoridade sobre os elementos. Jesus andava sobre as águas. E não só isso. Ele deu autoridade para Pedro também andar. Então, olha só, do jeito que ele faz, ele dá autoridade para a gente fazer também. Por que Pedro afundou? Pedro afundou porque se assustou com as ondas. Igualzinho a gente. Jesus tinha autoridade sobre os elementos. Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão de pessoas. E ainda sobraram 12 cestos. Entendeu? Então, esse poder, essa autoridade é dada para nós. A gente vai estudar isso com mais detalhe na semana que vem. Quando a gente for estudar, não há limites. Aí, assim, como diz lá na minha terra, é de pirar o cabeção. Né? Porque é desafiador entender isso. E aí, muita gente, à medida que eu ensino isso, alguns que estão aqui me conhecem já há alguns anos, que eu falo, que ministro, e as pessoas piram. Falam assim, cara, mas não pode ser assim. É assim. Está escrito. Eu não estou inventando nada. Nós vamos ver que eu vou pegar vários textos. E nenhum desses textos estão sendo usados fora de contexto. Todos eles estão dentro do contexto. Eu tenho cuidado de colocar o texto no contexto, porque a gente sabe que texto fora de contexto é pretexto para heresia. Né? Então, a gente mantém o contexto. Olha aqui. Então, Adão governava. Nós, no segundo Adão, também somos chamados a governar. Olha lá, outro texto em Gênesis, e agora Deus falando. Presta atenção quando Deus vai falar. Gênesis 11, do versículo 1 ao versículo 6. É o momento que Deus fala. Presta atenção no que Deus fala. Então, Gênesis 11, versículo 1 ao versículo 6. É o homem governando. É o homem governando. É o homem tendo iniciativa para governar sobre toda a história do mundo. Vamos lá. Gênesis 11, versículo 6. 1 até o 6. Versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes os tijolos por pedra e o betume por cal. 4. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. 7. Continua, pastor? Até aí. Então, como é que Deus falou? Como eles são um só, tem o mesmo propósito, a mesma visão, a mesma decisão, nada lhes é impossível. Aí o paralelo com Jesus, novo Adão.
Jesus falou que o desejo dele, ele rogava ao Pai para que nós fôssemos um, como ele é um com o Pai, a fim de que tudo o que pedirmos ao Senhor, ele nos conceda. Isso está lá em João, capítulo 15. É a oração de Jesus, né? O capítulo 15 ou 16 agora, falhou aqui, deu um bug aqui. Na oração dele que ele fala, para que sejamos um. Então, se nós nos unirmos em oração, decididos num propósito, nada é impossível. Conseguimos tudo. Entendeu? Por quê? Porque nós somos um e nós somos filho, tal qual o novo Adão. Por isso que Jesus fala, que, olha, vocês estão impressionados pelos milagres que eu estou fazendo, eu vou voltar ao Pai e vocês vão fazer muito mais coisa do que eu fiz. Entendeu? Só que a religião foi cegando a gente, foi distorcendo a mente da gente, foi torcendo a interpretação da palavra. E algumas traduções torcem e distorcem o texto, colocando versões cabulosas, que não tem nada a ver com o que está escrito. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado. Por isso que a gente precisa estudar. Vamos lá. Vamos continuar. Salmo 115. Só para a gente entender o governo. Eu estou alicerçando a visão de governo no Velho Testamento, para depois a gente alicerçar no Novo Testamento. Então, vamos lá. Salmo 115, do verso 11 ao verso 16. A Rafa está presente. Bem-vindo, meu querido. Salmo 115, versículo 11. Até o versículo 16. Vamos lá, lê para a gente. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. 12. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Que maravilha, hein? São benditos. Deus nos deu tudo isso. Tudo isso é dado por nós, porque nós somos filhos. Aí, olha só. Uma vez que nós entendemos isso, esse governo, essa autoridade que é dada para nós, então vamos ver isso à luz do Novo Testamento. Nós estamos olhando a nova aliança. Então, à luz da nova aliança, eu preciso entender que uma vez que eu sou filho, eu entro com ousadia na presença do Senhor, me valendo do que diz lá em Hebreus. Eu tenho livre acesso, eu entro com ousadia na presença dele. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro texto para a gente entender. Mateus 17, 20. Mateus, capítulo 17, versículo 20. Esses textos já estão todos escritos aí. Depois a Noemi pode distribuir, eu posso mandar também para vocês todos os textos. Estão escritos aqui, registrados. Anote aí a referência aí onde você estiver anotando e a explicação que eu estou dando. Mateus 17, 20. Para nós, pastor. E Jesus lhe disse, por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Que coisa, hein? Que coisa. Mas a gente consegue fazer isso? Pois é, eu consigo. Qual o problema de não conseguir? Jesus falou lá. Por que vocês não conseguem? Por causa da vossa incredulidade, da vossa falta de fé. Eu vou tratar a incredulidade mais à frente, mas aqui agora, só para a gente entender o quesito de fé.
Está na nossa mão isso. Isso é a ordem do Senhor. A gente pode fazer o que a gente quiser. Mas nós precisamos crer. Vamos lá. Mateus 21, 21 e 22. Esse texto é clássico. Vamos lá. Mateus 21, 21 e 22. Mateus 21, 21 e 22. 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, disserdes, ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Está aí, gente. Jesus mente. Jesus é mentiroso. Por que a gente ora e a gente não é atendido? Tiago vai dizer, pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastar no vosso próprio deleite. Mas a gente muitas vezes pede errado. Aí Deus não pode dar. Então, por exemplo, eu tenho filhos aqui, vários aqui têm filhos que estão participando. Se um filho resolver pedir para tomar uma garrafa de veneno, você vai dar uma garrafa de veneno para ele? Não, não vai. Ninguém vai, em sã consciência, fará um negócio desse. Às vezes a gente pede errado e Deus não dá, mas não dá porque nós estamos pedindo errado, é coisa que vai prejudicar, é coisa que a gente ainda não entendeu. Então a gente tem que orar com sabedoria. Essa história aqui é a história da figueira, que Jesus passou, viu a figueira estava florida, ele foi pegar figo, não tinha figo, ele amaldiçoou a figueira secou. Aí ele falou, cara, estou falando isso que não só igual a figueira vai acontecer. Mas tudo que vocês pedindo, crendo, né? Ele fala que da mesma forma ordenais a esse monte, ergue-te, lance-te ao mar, assim concederá, assim acontecerá. Entendeu? Está em nós. Está em nós. Vamos lá. Agora para dar o choque. Marcos 9, 23. Marcos 9, 23. É a história do menino epilético, endemoniado, que os discípulos não conseguiram expulsar, não conseguiram curar. É o final da história, né? Ou um pedaço já no final da história. Marcos 9, capítulo 9, versículo 23. Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Pois é, o pai do menino, já decepcionado com a religião, já decepcionado com os discípulos que não conseguiram expulsar, olha para Jesus e fala, será que você consegue? Será que você dá jeito? Jesus dá uma catracada nele, né? Você pode, cara. Não é possível que crer. Aí Jesus fala uma coisa que as pessoas até hoje não entendem. Da casta que só sai com jejum e oração. Aí o pessoal acha que a casta que ele está falando são dos demônios. Não é. A casta aqui que ele está falando é de religiosidade. A religião cega. A religião cega. Então, se liberta dessa casta. Entendeu? Na nova aliança, o jejum e a oração não é mais necessário. Jejum e oração é prática do Antigo Testamento. Ah, mas se eu quiser fazer? Não, se você quiser fazer, você faz. Ninguém te proíbe nada. Só não tenta com isso negociar com Deus alguma coisa. Tem gente que quer fazer jejum e oração para negociar com Deus. Deus não faz negociata. Você não vai enrolar Deus fazendo jejum de 1000 anos. Não vai. Deus conhece seu coração. Você pode até e deve fazer jejum intermitente. Isso é saudável, isso traz saúde. Né? A ciência hoje sabe disso, do valor de jejum. Mas não para negociar com Deus, por favor. Ele já te deu tudo. Você é filho, é herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Você tem tudo. Então você não precisa negociar com Deus para pedir mais nada, não. Agora, você pode buscar, por exemplo,
ser mais útil, ser mais consagrado ao Senhor. Pronto, é uma forma. Por exemplo, vou marcar minha vida fazendo um jejum de não comer carne, de não comer carne de porco, de não beber isso, não beber aquilo, enfim. Mas isso é particular seu. Quando Jesus fala de jejum lá em Mateus capítulo 6, ele fala, cara, lava teu rosto, ninguém precisa saber, não. Não fala para ninguém que tu está fazendo jejum, não. Deus que te vê em secreto te responde em secreto. Entendeu? Então não é para sair falando para os outros, fiz jejum disso, fiz jejum daquilo. Cara, perdeu a glória. Já ganhou a glória dos homens. Então não façam jejum para negociar com Deus. Deus já deu tudo. Eu falei assim, nossa. Imagina se meus filhos agora chegassem para mim e falassem, pai, tem 3 dias que eu estou sem comer nada, que eu quero pedir o direito ao Senhor de ir tomar banho lá no seu banheiro. Pô, fala sério. Entendeu? É o mesmo raciocínio, é a mesma lógica. Eu não estou inventando nada, não, gente, isso é Bíblia. Mas a cegueira, a casta religiosa, tapa os olhos dos crentes. Por quê? Porque querem manipular as pessoas, querem manipular os homens, querem pegar o dinheiro deles, querem pegar a subserviência. E não tem mais nada agora entre nós e Deus. Entre nós e Deus só tem um. Quem que é? Jesus. A religião não pode fazer mais nada. A igreja, seja ela qual for, batista, presbiteriana, assembleia, não pode fazer nada por você. Nada. Aí as pessoas, os religiosos, pegam e impingem pressão. Você tem que fazer isso, você tem que entregar aquilo, você tem que fazer assim, você não pode comer isso, pode comer aquilo. Fala sério. Jesus não está exigindo isso de você. É a religião que veio para roubar, matar e destruir. Daqui a pouco a gente mostra isso. A religião veio para isso, para roubar, matar e destruir. A religião hoje é a arma do anticristo no meio do mundo. Aquilo que a gente estava conversando, né, antes. Entendeu? Mas depois a gente vai ver isso aí. Wanda! Lucas 7, versículos 6 e 7. Vamos fazer o seguinte. Vamos ler de 6 a 10. Lucas 7, de 6 a 10. Vai ser melhor. 6 a 10, é isso? Isso, Lucas 7, de 6 a 10. Vai ficar melhor. Foi Jesus com eles, mas quando já estava perto de casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. Voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Que legal, né? Então, olha aí, um centurião era um soldado romano. Um centurião cuidava de uma centúria. Uma centúria é uma reunião de 100 soldados. Esses soldados, via de regra, eram soldados voluntários. Se apresentavam para Roma para ser soldados. Lutavam e, é claro, tinham um salário para isso. Eles se apresentavam voluntariamente e um centurião governava uma centúria que eram 100 soldados. Então, isso é interessante demais. E o camarada tem uma fé poderosa. Ele faz tudo à distância. Aí, o que Jesus fala dessa fé? Nem Israel. Eu achei tamanha fé. Entendeu? Quando você tem fé, quando você ora na oração da nova aliança, cara, as coisas acontecem.
Vamos lá. Então, vamos ver como que a gente faz isso. Sempre a oração da nova aliança é com ações de graça. Sempre com ações de graça. Já explico já já. Filipenses 4, de 6 a 7. 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. A gente já leu, mas vamos ler mais uma vez. Filipenses 4, 6 a 7. Como é que diz aí? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que texto maravilhoso. Então, vamos lá. Vamos destrinchando aos pedaços. Não andeis ansiosos. A gente sabe. Depressão, é claro, gente, eu estou fazendo aqui um resumo para ficar fácil para todo mundo aqui entender. Tá bom? Então, um resumo simples. Vou dizer numa frase. Então, depressão é excesso de passado. É claro que tem um mundo de outras coisas envolvidas, mas é só para a gente simplificar. Depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Entendeu? E estresse é excesso de presente. Então, vamos lá. Como que a gente faz aqui? Então, a gente não fica preocupado, a gente confia que Deus vai operar. De que forma? Apresentando as nossas súplicas, de que forma? Em ações de graça. Ah, pastor, mas ele está mandando suplicar. Sim, ele está mandando suplicar, mas já agradecendo. Ô, Senhor, eu te louvo. Eu te louvo porque essa semana foi terrível. O inimigo atacou. Eu já agradeço pela fé, que na segunda-feira isso já está resolvido. Porque o Senhor é maior do que essa turma toda junto. Entendeu? Você ora com ações de graça. Você já ora antecipadamente. Quando você ora agradecendo antecipadamente uma vitória, como é que a gente chama isso? Fé. Entendeu? É a fé que nós estamos falando desde o início. É a fé que move montanhas, é a fé que transporta os montes para o meio do mar, é a fé que ressuscita, é a fé que nada é impossível. Entendeu? Então, a gente ora agradecendo. Essa é a primeira arma. Então, eu vou dar outros textos aí. Outros textos aí para a gente ver com ações de graça. Ah, tem um negócio interessante aqui para falar. No verso 7, ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai fazer o quê? Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu fui atrás dessa palavra no grego, e essa palavra no grego, ela é usada para custódia. Custódia é um termo romano, do direito romano. Essa palavra é grega, mas ela tem o mesmo sentido que a palavra romana, custódia. Custódia é uma palavra do direito romano que significa alguém que está rodeado de soldados. Ele está guardado, ele está sob custódia. Então, por exemplo, quem está sob custódia do Estado, ele está protegido. Tem soldados, tem policiais à volta, guardando, protegendo a casa, protegendo onde ele está. Então, a palavra que aparece aqui é a mesma palavra que custódia. Então, olha só, o que Jesus está fazendo? A gente não vai andar ansioso, a gente vai apresentar nossa oração e súplica já agradecido, e os anjos do Senhor abençoam a gente. Estão guardados aqui, na nossa custódia, seu Santo Espírito. Tudo isso para fazer acontecer. Mas a gente não consegue enxergar isso. A gente não consegue entender essa beleza. E essa custódia é manifestada de que forma? A paz de Deus no nosso coração. Por isso que a gente não precisa ficar ansioso. Ele vai inundar nosso coração. Glória a Deus, glória a Deus. Essa semana eu falei para uma pessoa que ligou para mim, desesperado.
Falei, cara, dá glória, dá glória. Porque quanto mais difícil for a situação, maior vai ser manifestado o poder de Deus para dar essa vitória. Aí você vai ver o poder de Deus operando e você dando glória. Daqui a pouco a gente vai entrar na chave da oração da nova aliança. Vamos lá. Então, já vimos Mateus 21, já vimos a oração da fé. Agora, vamos lá. 1 Timóteo 2, 1. 1 Timóteo 2, 1. Mais um texto que fala sobre a ação de graça. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Uma vez eu vi um cara falar, primeira carta de Paulo aos Timóteo. Não, Timóteo era um cara, não era uma cidade, não. Tá? Porque o cara lembrou aqui de Timóteo, em Minas Gerais, aí ele achou que era o povo de lá. Não, Timóteo não existia lá naquela época, não. Esse Timóteo aqui é um cara. 1 Timóteo 2, 1. Como é que está escrito? Admoesta, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Olha aí que coisa linda, né? Então a gente ora, intercede, clama, faz súplica. De que maneira? Com ações de graça. Entendeu? Depois a gente, se quiserem ler os textos todos que eu estou dizendo aqui, vocês vão ver que o texto está falando dessa atitude. Colossenses 2, 6 e 7 agora. Colossenses 2, 6 e 7. Oração com ação de graça. Isso é Novo Testamento, isso é Nova Aliança. Isso é a estrutura da oração que nós devemos fazer. Colossenses 2, 6 e 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ações de graças. É lindo, né? Nós estamos alicerçados no Senhor. A nossa casa está construída sobre a rocha, a prática do amor de Deus. Então, como é que eu vivo? Com ações de graça. Vamos lá. Ainda em Colossenses 4, 2. Vamos lá. Perseverai. Colossenses 4, 2. Perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Que texto maravilhoso, né? Perseverar em oração. Então, significa o quê? Em tudo dai graças. Em tudo dai graça. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Então, dá graça. Ah, pastor, mas morreu, sei lá, misericórdia. Morreu meu marido, morreu minha esposa, morreu um filho. Cara, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu glorifico a Deus pela misericórdia dele, pelo tempo que Deus me deu com esse filho, pelo tempo que Deus me deu com essa esposa, com esse marido. Eu não estou entendendo. Uma vez eu falei isso para um pai, eu estava num sepultamento, lá na igreja de Moça Bonita, né, um sepultamento, um culto fúnebre, né? A igreja abria, a igreja tinha capelas para a pessoa colocar e fazer ali o velório. Obrigado, Gabriel. Fazer o velório. E uma vez um pai de um jovem de 20 e poucos anos, envolvido com tráfico, rapaz, foi morto com mais de 300 tiros. E o pai do menino me abraçou, chorou e falou: por que Deus permitiu isso? Eu sei que meu filho era um bandido, por que Deus permitiu isso? E eu falei para ele: cara, seu filho procurou um caminho, eu não sei por que Deus permitiu isso, mas uma coisa eu sei: também mataram o Filho de Deus. E ele não era bandido, não, cara. Escorraçaram, espancaram. Então, se tem alguém nesse momento que sofre com você, que entende o que é a
a dureza da perda de um filho, esse é o nosso Deus. Depois, um dia, ele me procurou, agradeceu, falou que a palavra foi tremenda para ele. Vamos andar. Ações de graça. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para agradecer num momento de dificuldade, num momento de luta? Romanos 8, 28, gente. É padrão, esse é padrão. Romanos 8, 28. Todo mundo aqui sabe de quanto. Não precisa ler, não, Danilo. Romanos 8, 28 diz o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito, segundo seu decreto. Então, assim, dá glória, todas as coisas cooperam. Eu não estou entendendo. Lá em João, no capítulo 13, no versículo 7, Jesus vai lavar os pés dos discípulos e ele fala para eles: o que eu faço agora vocês não entendem. Depois vocês vão entender, fica tranquilo. Entendeu? Então, se por circunstância que acontece, dá glória, rejeita. Eu vou mostrar uma arma daqui a pouco para vocês, poderosa. Por exemplo, Salmo 34:1, né? Bendizei o Senhor em todo tempo o seu louvor estará nos meus lábios. Então, louva o Senhor, dá glória. Dá glória. Numa noite fria de 1992, eu estava em Guarapuava. Mais ou menos a temperatura naquela noite era uns 6 ou 7 negativo. E eu estava indo a pé porque eu não tinha dinheiro. Estava indo a pé para a igreja porque eu ia pregar sobre louvor na igreja que eu era membro. E eu caminhando lá, e era uma distância grande, dava aí uns 5 quilômetros de distância, eu a pé, meio enrolado, com cachecol, com touca, com luva, e meditando com Deus. Senhor, eu vou falar sobre louvor. Senhor, a luta está difícil. Senhor, a luta está complicada. Eu não estou entendendo nada. Aí o Senhor me parou no meio da noite e falou assim: o que você está indo pregar? Eu vou pregar sobre louvor, Senhor. E de maneira marcante, inesquecível, eu vi o Senhor dizer: então louva. Naquele momento eu comecei a louvar, e quando eu cheguei na igreja eu já era outro ano. E nunca mais eu deixei de louvar o Senhor no meio das lutas. Louva, louva. Ações de graça. É simples assim. Por que a gente não faz isso? Incredulidade. Nós somos incrédulos. A palavra de Deus diz que tudo que não provém de fé é pecado. Tem muita gente que peca enquanto está orando, porque ele faz uma oração cheia de incredulidade. Então, abre aí, Hebreus 3:12. Hebreus capítulo 3, versículo 12. De irmãos, nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Pois é, o texto grego aí não é apenas mau, é múltiplas vezes perverso. E a outra palavra que aparece aí é a palavra que dá para traduzir por incredulidade. Você vê que o escritor aos Hebreus, ele fala que um irmão pode ter um coração assim. Geralmente são esses que são os religiosos, que afastam as pessoas, que odeiam os perdidos. Né? Lá mesmo, em Guarapuava, uma vez, nós fizemos um movimento de madrugada, a gente saía para evangelizar de madrugada, prostitutas, homossexuais, viciados. Numa dessas noites, nós ganhamos o traficante, um dos maiores traficantes de droga da região, para Jesus. O cara tinha sido missionário da Jocum, tinha caído e virou traficante. E orou naquela noite, retornando aos caminhos de Jesus, e abandonou aquilo tudo. E nós começamos a levar pessoas desse tipo para a igreja, ex-drogados, né, ex-homossexuais, ex-prostitutas. E o corpo diaconal daquela igreja lá reuniu e pegou um amigo meu, porque eles não tinham coragem, tá, para aparecer homem nesse mundo
para falar o que eles falaram olho no olho para mim, porque se aparece eu repreendo o capeta e o cara vai cair 3 vezes para trás e vai babar e o demônio da vida dele vai sair. Esse é um demônio de religiosidade que cega. Eles mandaram um pedido para mim formal em carta. Nós não precisamos dessa gente aqui na igreja. Leve-os para outro lugar. É incredulidade. É incredulidade. Tenha cuidado. As maiores manifestações de incredulidade da nossa vida, nós fazemos enquanto estamos orando. Então, creia, põe ação. Vamos lá. Efésios 6,16. Efésios 6,16. É a roupa do soldado cristão, né? Está terminando aí. Efésios 6,16. Como é que diz aí? Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pois é, as setas que o maligno manda na nossa mente, para a gente duvidar. Ele quer semear incredulidade no nosso coração. Resista. Qual o escudo que você tem para isso? Fé. Creia. Creia. Viva um novo tempo em oração, pela fé. Vou terminar com João 10:10. E aí eu vou descer o bambu. Obrigado. João 10:10. João 10:10. Texto muito conhecido. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Oh, que maravilha. Aí vem a pergunta clássica, né? Quem é o ladrão? Todo mundo fala que é? Ah, é o capeta. É o Satanásio. Né? Não é não, gente. Não é o gramulhão, não. O texto de João 10, se você ler, ele vem seguido de um confronto que Jesus teve com os fariseus, os escribas e os saduceus. O ladrão que veio para roubar, matar e destruir é a religião. Não precisa acreditar em mim, não. Não precisa acreditar em mim, não. Você conhece alguma religião que explode bomba, que manda matar os outros, que manda destruir? Vocês conhecem? Uhum. Vocês conhecem alguma religião que na história fez uma cruzada de santidade para matar os outros? Entendeu? É a religião. A religião que veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que você tenha vida e vida abundante. Vida abundante. Vida abundante. Então, desconecta dessa religiosidade cega e vive a vida verdadeira. A oração da nova aliança é uma oração cheia de graça. É uma oração que glorifica a Deus. Então, eu vou terminar com os 6 tipos de oração para você guardar aí. São 9 tipos de oração, mas 6 tipos básicos para você viver. Então, o primeiro tipo de oração é a de adoração. A gente adora pelo que Deus é. Eu adoro Deus porque Ele é santo, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é justificador, Ele é incrível. O segundo tipo de oração é a oração de gratidão. Ações de graça. Eu agradeço pelo que Ele é. Eu agradeço pelo que Ele faz. Pelo que Ele é, eu adoro. Então, tem gente que fala assim, oh, Deus, eu te adoro porque o Senhor me salvou. Não, isso não é oração de adoração. Isso é oração de gratidão, porque foi o que Ele fez. Aí nós temos o terceiro tipo, que é a oração de intercessão. A gente entra na presença de Deus para orar pelos outros. Em que atitude? Em ações de graça. Senhor,
o irmão fulano, a irmã fulana está passando uma luta tremenda. E eu já te louvo, Senhor, te agradeço, porque o Senhor vai fazer maravilhas. Opera agora lá. Eu te louvo, porque o Satanás está sendo repreendido agora, em nome de Jesus. Entendeu? A intercessão. O quarto tipo de oração é oração de petição, ou súplica, que a gente aprendeu. A gente suplica como? Com ações de graça. Ô, Senhor, tem um monte de conta para pagar esse mês. E eu te louvo, porque o Senhor, de uma maneira fantástica, vai operar. Mas aquelas contas que estão aqui, Senhor, que eu fiz, sem o Senhor autorizar, eu confesso diante de Ti que foi um pecado. Eu clamo a Ti misericórdia, mas eu já te dou glória, porque o Senhor já me lavou de todo pecado. Entendeu? Porque tem um monte de conta que a gente faz, que depois quer que Deus pague, que é responsabilidade nossa. Nós que fizemos uma besteira. Não faz, não. Se você gastar buscando direção de Deus, Deus vai ajudar a pagar tudo. Se você gasta por livre e espontânea vontade, cara, Deus vai te deixar você sofrer para você aprender nunca mais fazer isso. Ó, Senhor, está aqui o meu carnê de 60 prestações do carro que o Senhor me deu. Deus não deu carro nenhum, não, cara. Você que está enfiando o pé na jaca, fazendo a maior besteira do mundo, comprando 60 prestações de um carro. Aí vem dizer que foi Deus que... Aí põe lá, Deus me deu. Deus te deu nada, cara. Se Deus tivesse dado, ele dava quitado. Ou, se por um acaso ele mandar fazer a prestação, ele arruma o jeito de pagar ela toda de uma vez, quitado. Porque a palavra de Deus tem pelo menos 50 textos espalhados pela Bíblia, inclusive no Novo Testamento, para você não ficar devendo nada a ninguém. Dizer, meu Deus, aqui está aqui meu boleto, meu bloco de 60 prestação. Ah, fala sério. Então, cuidado com o que você faz. Primeiro tipo de oração, adoração. Segundo tipo de oração, gratidão. Terceiro tipo de oração, intercessão. Quarto tipo de oração, petição. E a gente faz todas elas dando graça. Vem o quinto tipo de oração, que essa é que a gente mais esquece de fazer. Eu tenho conhecido nesses 37 anos de crente, pouca gente que tem usado essa oração. É oração de confissão. Você precisa confessar pecados. Não adianta falar, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Tem pecado nenhum perdoado aí. A Bíblia diz, lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8 e no versículo 9. O versículo 8 diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele já nos lavou com o sangue de Cristo. Tudo está pago. Os pecados do futuro, os pecados do passado, os pecados do presente estão pagos. Cara, mas eu preciso confessar. Eu preciso reconhecer que isso é pecado para eu mudar de atitude. Aí eu encontro sempre os espertinhos que falam, mas, pastor, eu não sei quando que eu pequei. Foi assim, o jumento não, ovelha, desculpa, é outro animal. Ovelha, pergunta para Deus. Se você não lembra se você pecou, pergunta para Deus. Senhor, eu sei que eu não sou perfeito. E hoje eu fiz alguma besteira que eu não estou lembrado. Me lembra aí agora. Aí você fica caladinho, esperando o Senhor lembrar. Aí o Senhor vai te lembrar, vai te mostrar. Aí você vai ver. Aí você pega, coloca diante de Deus. Se arrepende e deixa. Porque aquele que confessa e deixa, alcança o favor do Senhor. Entendeu? Então, a oração de confissão é importante. É o jeito de você se completar diante de Deus. Entendeu? Como assim? É para você entender por que a oração de confissão é importante. Pastor, mas o senhor está se contradizendo. Se Jesus já limpou tudo, se Deus já olha a gente na nova aliança, se a gente já tem autoridade, por que eu tenho que fazer a oração de confissão? Para você enxergar que você é humano como todos os outros. E se alguém pecar com você, você vai estar na mesma condição de humildade do Senhor, que sendo crucificado, espancado, cuspido, zombado, falou,
perdoai, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Entendeu? Então, a confissão nos leva à humildade, de entendermos que nós somos tal e qual. E a última forma de oração que eu vou falar hoje aqui é para buscar Deus, através da palavra, através do convívio, né? Então, dá glória, adora, clama, Senhor, mas olha, esse momento aqui é para eu ouvir da tua palavra, para eu entender. Por exemplo, não tem texto difícil para mim. Não existe texto na Bíblia difícil para mim. Porque quando o texto está difícil, eu pergunto para o escritor. Eu vou lá no autor. Quem é o autor? Quem soprou tudo? Quem montou tudo? Não foi o Espírito Santo? Qual que é? O Espírito Santo, não estou entendendo esse texto, não. Você me explica. Aí ele vem e me explica. Entendeu? Isso me edifica. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. A gente canta isso desde pequeno. Beleza? Maravilha. Eu paro por aqui. Então, tá certo, pastor. Então, pessoal, olha, muita gratidão, pastor, muita gratidão pelo ensinamento do dia de hoje. Nós, com certeza, vamos orar de forma diferente. Deus vai falar muito conosco, já tem falado e vai continuar falando. Amém. Porque para Deus é todo momento, né? É verdade. É muito bom saber que nós somos tão amados por Ele, porque somos seus filhos. Glória a Deus por isso, né? Legal. Gratidão por ter mais essa oportunidade de falar a todos aqui, né? Muito agradecido pelo tempo de vocês, né? O tempo é precioso. Vocês me deram esse tempo, né? Espero que o que eu falei não tenha ofendido ninguém, mas tenha despertado. Tá bom? A palavra aqui, oi, Ruth. A palavra é com o intuito realmente de acordar, de despertar. Porque tem um mundo maravilhoso para a gente desfrutar, de um Deus maravilhoso que nos deu para governar. Amém? Amém. Rafa, acho que está querendo falar alguma coisa, Rafa? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Não, pastor, estava só mexendo na câmera aqui. Deus abençoe. Ó, pergunta agora, aproveita agora. O Rafa encontra comigo todo dia. Beleza. Pessoal, muita gratidão pela participação de vocês. Ângela, bom te ver aí. Ângela, amiga. Oh, bênção de Deus. Bom te ver também. Abençoada do Senhor aí. Amém. Obrigada aí pela participação. Eu queria pedir para o senhor fazer aquela oração de fé, então, abençoando essas pessoas maravilhosas que estão aqui nesse grupo, abençoado aqui, Amém. aprendendo Vamos mais orar. com o senhor aí. Isso. Então, fala. Oh, o Rafa quer falar? Não, tá bom. Se você tem um motivo agora, então deixa eu ministrar agora para a gente orar. Então, se você tem um motivo que você tem enfrentado lutas, enfrentado dificuldades, agora imagina essa vitória. Imagina agora. Não importa qual é a dificuldade, se é uma cura, se é um problema financeiro, se é uma dificuldade conjugal, ou se é uma dificuldade de arrumar um marido, de arrumar uma esposa, não interessa. Já imagina agora essa vitória. Imagina essa vitória. Estão imaginando? Agora sente a emoção dessa vitória. Vê o lugar. Imagina o lugar que você está recebendo essa vitória. Imagina aí. O lugar que você está recebendo essa vitória. Escuta a música que está tocando. Escuta aquilo que estão falando, glorificando a Deus com você. Eu consegui. Imagina isso agora, imagina. Pensa com toda a sua força. Sente o cheiro do lugar, os aromas. Pensa mesmo nessa vitória. Conseguiram pensar? A palavra de Deus nos diz em Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. A Ele seja a glória da igreja, para todos sempre. Amém. Então, aquilo que você pensou,
é fichinha para aquele que pode fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. A festa vai ser muito maior do que você imaginou. Feche seus olhos, abre teu coração. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glórias, glórias a ti, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo maravilhoso. Muito agradecido por esse momento. Glórias, glórias a ti, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, quando éramos ainda pecadores perdidos. O Senhor nos amou e morreu no nosso lugar, ressuscitou e nos deu vitória, nos fez nova criatura. Glórias, glórias a ti, Senhor. O Senhor viu cada problema aqui que foi apresentado. O Senhor sabe que vai em cada coração. Aleluias, aleluias, aleluias. Já te louvamos pelo dia da vitória, pelo dia que eles alcançarão. Oh, Senhor, já te louvo, porque aqueles que ainda estão crescendo, ainda estão iniciando na fé, ou ainda têm dificuldade para receber essas bênçãos, vão ser ministrados pelo Senhor mesmo, ao coração deles, para que eles possam se desvencilhar de todo embaraço, de todo pecado que de perto rodeia, para que eles possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A tua vontade seja manifestada na vida deles, para a glória do teu nome, Senhor, aleluia. Nós vamos ter uma noite maravilhosa, porque o Senhor está conosco. Nós vamos ter um domingo de bênção, Pai. Nós vamos ser instrumento de transformação, onde passarmos, porque as pessoas verão o Senhor em nós. Em nome de Jesus, a semana será maravilhosa, porque Tu está conosco, Senhor. O Senhor nos conforta, o Senhor nos consola. Ajuda-nos, ó Pai. Já te louvamos pela fé, porque vamos ser instrumentos afinados para tocar a melodia suave e maravilhosa do Evangelho, por onde passarmos. Em Teu nome, Jesus, oramos. No Teu nome nós confiamos. Nós cremos, Senhor. O Senhor vive e reina para sempre. Amém. Amém. Amém, pastor. Gratidão imensa aí pela sua vida, pela vida de todos que puderam participar hoje. Lembrando que semana que vem a gente tem a parte final dessa palestra sobre a nova aliança e vai ser o quê? O tema, pastor? Nós vamos falar sobre o tema Não há limites. Não há limites. Então, uma vez agora que nós entendemos as nossas armas, agora nós vamos montar a nossa estratégia para glorificar a Deus e sermos vencedores. Amém? Amém. Desafiador. Então, semana que vem, não há limites para aqueles Não há limites. que sabem que são filhos do Senhor Altíssimo, né? De coisas faremos. Pessoal, obrigado pela presença hoje, nessa noite. Nós vamos estar mandando o link ainda essa semana, antecipadamente. Desculpa, Noemi. Oi? Desculpa interromper. A gente ficou, na semana passada, de ter mandado o vídeo gravado. A culpa foi minha. Eu tenho que editar alguns pedaços. Eu não conseguia editar os pedaços que a gente vai fazer, porque teve pessoas que externaram o profundo do seu coração, externaram assim coisas muito sensíveis. Então, a gente, para ser respeitoso a essas pessoas, né, que abriram o coração, a gente vai editar, vai tirar essas partes e deixar público apenas aquilo que pode ser deixado público, tá bom? Aí a culpa foi minha. Então, durante a semana, a gente vai liberar a gravação desse aqui, que hoje foi tranquilo, né? Pode liberar inteiro, e nós vamos liberar a outra editada, tá bom? Desculpa, Noemi, completo que você estava falando. Vai mandar o link. Certinho, pessoal. Mas como a semana que vem nós vamos estar falando sobre esse tema que o pastor acabou de dizer, que é o que é mesmo, pastor? Uma da semana que vem? Não há limite. Não há limites. Então, nós vamos estar antecipando. Na quarta-feira já mando o link para vocês. No máximo, na quarta-feira, para você passar para o maior número possível de pessoas que querem ser libertas da religiosidade e viver o real amor de Cristo e poder espalhar esse amor, que é isso que é importante, passar o amor de Cristo para as pessoas. É isso que Deus quer, que as pessoas se sintam amadas por Ele, porque o amor de Deus não mata, né? A religião mata, mas o amor de Deus, ele vida. traz vida, e vida em abundância, né? Então,
você repassa, convida as pessoas para assistirem isso, porque tenho certeza que vai ser muito edificante, como tem sido até hoje. Certo, pastor? Certíssimo. Eu só vou reforçar que só há aprendizado quando há mudança de atitude. Tá? Isso foi Jean Piaget, Paulo Freire, eles ensinam isso no estado de pedagogia, na condição de pedagogia. Como que você sabe que uma criança está lendo? Aprendeu a ler quando ela está lendo. Como você sabe que uma criança aprendeu a escrever? Quando ela está escrevendo. Então, só existe aprendizado se houver mudança de atitude. Então, mude a sua atitude, né? Receba esses ensinamentos no seu coração. Eu sou só um mero instrumento, eu sou falho, né? Eu sou limitado, eu tenho problemas, como todo mundo tem, mas o Senhor Jesus não. Então, imite-o. E se você quiser, nós temos esse compromisso. Passe para frente. Muda a vida de alguém. A gente tem feito esses ensinos aqui exatamente para você ser instrumento de mudança na vida de alguém. Amém? Amém. Valeu, Nemi. Obrigado. Amém. Eu tenho certeza que muita gente aqui vai passar porque quer abençoar outras vidas. Porque aqui nós não estamos falando de denominações, estamos falando do amor de Cristo. Aleluia. Tá certo? Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Quem está acompanhando lá, criando os filhos emocionalmente, né? Hoje tem a live lá do Márcio, que eu aconselho, porque ele usa muita palavra de Deus. É legal, Márcio, você está aprendendo também sobre isso. Começa às 9 horas, então, desligando aqui, conecta lá no Instagram, para aprender mais. Porque Deus quer que nós sejamos bênção, aonde quer que você esteja. Deus abençoe. Obrigado, Ângela. Obrigado você por ter participado. Foi uma bênção te ver. Obrigado, Luiz. Obrigado, Lília. Obrigado, Simone, Eliana, Rideme, Esther. Valeu, Ruth, Josinete, Luísa, Rideme. Obrigado, Matheus, Kátia. Obrigado, Alexandre. Valeu. Simone, Deus abençoe. Uma bênção. Olha o filhão aí, grandão. Valeu. Valeu, Deise. Valeu, Deus abençoe. A paz para todo mundo aí. Obrigado, Amém. pastor. Tchau. Gratidão. Deus abençoe. Paz do Senhor. Paz do Senhor. A paz.